Dando sequência à nossa série de entrevistas com os novos e antigos secretários do governo do DF que já estão trabalhando desde o comecinho deste mês, a gente recebe hoje aqui nos estúdios da Nova Brasil FM o Walter Casimiro, que é secretário de Transporte e Mobilidade do DF. Bom dia, secretário, bem-vindo. Bom dia, Ariane. Bom dia, Diego. Bom dia a todos os ouvintes da Nova Brasil FM. Secretário que já está à frente da pasta desde 2019, não é? É o atual secretário de Transporte e Mobilidade do DF, formado em Ciências Contábeis, especialista em Administração Financeira pela FGV, a Fundação Getúlio Vargas, e que já esteve inclusive, à frente do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil entre abril e dezembro de 2018. Começo perguntando o que vai mudar, o que muda ali de 2019, quando o senhor assumiu a pasta, para agora. Os planos mudam completamente? É uma continuidade do trabalho? Bem, a gente tem parte do trabalho que é continuidade, né? A gente iniciou grandes processos para a expansão da capacidade do metrô, a implantação de um VLT na W3, que o projeto está bem maduro já em análise pelo Tribunal de Contas. Então, são projetos que vieram, né, numa maturação, né, e já estão prontos para poder serem implantados, faltando apenas essa finalização de aprovação pelo nosso Tribunal de Contas aqui do Distrito Federal para a gente botar em prática. Mas tem outros projetos que a gente tem em mente para esse segundo período e que o governador colocou para a gente como prioridade, como a elaboração do BRT Norte, né? O governador colocou isso como uma prioridade para que a gente possa colocar uma linha dedicada, exclusiva de ônibus de Planaltina até o plano piloto, ligando um terminal ali na Asa Norte que será construído ali próximo ali àquela região ali do Noroeste. E esse terminal faria a integração, como a gente tem o terminal da Asa Sul também fazendo essa integração. São várias linhas de BRT que estão em andamento. Tem um projeto que faz a conclusão do BRT Sul, da estação Parkway até o terminal da Asa Sul, que já está em fase de aprovação pela Caixa, para a gente também fazer essa conexão com uma ligação ali próxima ali do Parque Shopping para o terminal da Asa Sul, fazendo o restante daquela ligação, que a gente vê que o terminal, o BRT Sul, ele entra na estrada Parque ali Aeroporto e vem pelo Eixão. Mas tem um outro ramal que segue para o terminal da Asa Sul. Então, são diversos projetos que a gente quer para poder ampliar essa priorização do transporte coletivo, tá, e dar mais conforto para quem usa, né, o transporte coletivo. Além disso, a gente tinha outros projetos, que o aumento da frota, né, que ele já vem numa crescente, mas isso depende da configuração que vai ficar os contratos aqui no Distrito Federal. Qual a frota hoje, secretário? Hoje nós temos 2.800 ônibus, né? E o nosso com metrô, zebrinha, com tudo, né? Com tudo, tá? Então a gente já fez uma determinação para as empresas para aumentar a frota em 10%. A gente acredita que esse aumento vai chegar a 20%, né, com essa priorização do transporte coletivo, para poder ter mais usuários deixando seu carro em casa e usando o transporte coletivo, dando um pouco mais de folga. E com a concessão do metrô, a ideia é dobrar a capacidade do metrô, né? Hoje ele roda com 24 carros no horário de pico, a gente quer colocar 40 carros em operação no horário de pico. E isso diminuindo o tempo entre um trem e outro. Então você muda o sistema de segurança, melhora o sistema de alimentação do metrô e dobra a capacidade de trens no horário de pico, fazendo com que a gente elimine algumas linhas de ônibus que andam paralelo ao metrô, porque a gente sabe que no horário de pico o metrô já está com sua capacidade máxima já sendo utilizada. Secretário, bom dia mais uma vez. Eu vou falar de um assunto novo que nunca foi dito nessa cidade, metrô da Asa Norte. Nossa, minha pergunta. Brincadeiras à parte, eu estou em Brasília desde 93, a gente escuta isso recorrentemente, desde a época de Roriz, quando se falava ainda também no Expresso Piqui, né, o que ligaria Brasília a Goiânia. A gente ouve muita coisa sobre por que o metrô não chegou ainda à Asa Norte. Não sei se é mito ou se é verdade, quero perguntar ao senhor. Alguns dizem que a subida do metrô para Sobradinho e Planaltina é muito difícil para fazer também do ponto de vista logístico. Enfim, tenho certeza que o nosso ouvinte tem interesse de perguntar isso
ao secretário de Transportes do DF. Por que ainda não temos hoje, 2023, um metrô na Asa Norte? O transporte sobre trilho ele tem algumas limitações técnicas com relação à topografia, né? Então, ele não consegue vencer grandes subidas, então precisaria então isso desviar. é verdade Isso mesmo. é verdade. Olha Tecnicamente, tem um limite máximo de ângulo que o trem consegue suportar na questão da sua carga, um veículo bem pesado e tudo. Então, tem limitações técnicas que precisaria tirar ele da rota que é usada hoje pela via. Então, tem um projeto que estende o metrô até o Agarrã, né? Esse é o projeto que nós temos, e ele precisa ser detalhado, mas a gente está apostando na alimentação para a parte norte, sobre trilho, pelo VLT. Então, quem mora na Asa Norte vai ter disponível um transporte sobre trilho, mas por meio do VLT, ligando o terminal da Asa Norte ao terminal da Asa Sul, via W3 e, num segundo momento, ligando o terminal da Asa Sul até o aeroporto. Esse projeto está lá no Tribunal de Contas, a gente está aguardando a aprovação Projeto dele. antigo também, né, secretário? É um projeto, exatamente, é um projeto antigo que a gente resgatou ele, fizemos um chamamento público para poder adequar o projeto, né? Teve uma empresa que apresentou esse detalhamento, e aí agora está em fase de aprovação pelo Tribunal de Contas. Seria no meio da W3? No canteiro central ali? São 3 faixas de rolamento em cada sentido na W3. O VLT usaria uma delas, a que está próxima do canteiro central. Então, com isso, a gente não teria mudança nenhuma das características do canteiro central, com aquelas árvores, né? Porque muita gente falou, olha, se você for colocar um VLT, você vai tirar todas as árvores da W3. Não, nós não vamos tirar, vai continuar arborizada a W3, linda como é. Vamos usar a faixa de rolamento, né, da pista que fica próxima ao canteiro central. Então, o VLT vai correr por ali. Então, vai ser feito um piso em concreto para aguentar o peso do veículo, né? E ele vai correr ali, do terminal da Asa Norte até o terminal da Asa Sul. Você perde uma pista de carro? Perco a pista de carro. Agora, lembrando que o VLT é um dispositivo que ele compartilha a via com outros veículos. Assim como você vê no Rio de Janeiro, que tem o VLT que roda ali no meio do centro do Rio de Janeiro pelas pistas, o VLT também vai correr. Então, vai continuar os cruzamentos na W3, com semaforização preferencial para o VLT. O que nós vamos ter que eliminar são os estacionamentos no canteiro central da W3. Das 700. Entre as 700 e as 500, né? Então, no canteiro central, em alguns pontos sobretudo na Asa Sul ali, né? Exatamente. Tem alguns estacionamentos no canteiro central, esses estacionamentos serão eliminados, porque ali vai correr o VLT dos dois lados, né? Em cada um sentido. Então, não tem como a gente manter aqueles estacionamentos. Mas continuam os cruzamentos, só que com a priorização semafórica para o VLT. Tá. E isso tudo está em que fase, em que pé? O projeto foi finalizado, está no Tribunal de Contas, né? Nós tivemos um atraso nesse projeto porque nós inicialmente desenhamos um projeto usando alimentação aérea, que a gente chama de catenária. E o IPHAN apresentou algumas considerações dizendo que Brasília, como ser tombada, não pode ter alimentação aérea no centro, né, nas asas. Então a gente teve que refazer o projeto para colocar uma previsão do dispositivo igual é aquele do Rio, com, a gente chama de APS, que ele é alimentado pelo trilho. Então, à medida que o trem vai passando no trilho, ele vai passando a energia para o veículo. Entendi. Secretário, é bom o senhor falar isso. A gente precisa fazer justiça também. A gente critica, cobra muito, o jornalista tem essa natureza, né, secretário? Mas, de fato, Brasília é uma coisa muito atípica, né? O nosso ouvinte precisa também ter essa consciência. O senhor está falando da questão do IPHAN, a gente ouviu recentemente aqui o secretário de Cultura também trazendo como uma das justificativas para o Teatro Nacional ainda não ter sido reformado, a questão do tombamento. Não é tão simples chegar em Brasília e fazer o que a gente quer fazer. Tem toda uma série de questões que isso certamente impacta na máquina pública, né, secretário? A gente, como morador, a gente tem aquela ansiedade de ver as coisas acontecerem, sim, mas como gestor público e com quem se preocupa com a cidade, também tem que ter essa preocupação, porque Brasília, uma cidade tombada, a gente precisa também ter essa preocupação da preservação, né? A gente sabe que os órgãos como o IPHAN, né, a SEDU, eles estão também trabalhando para preservar essas características que, né, a gente também tanto admira na nossa cidade. Falar em tombado, só mais uma questão, Ariane. Claro.
anos atrás, secretário, durante o ano do governo Arruda ainda, estava tendo muito acidente no Eixão, teve algumas colisões frontais, a gente vê vez ou outra, né? E se cogitou a barreira no Eixão. E aí também me lembro que à época era uma questão do IPHAN, que não tinha deixado. A gente vê isso no mundo todo, aquela barreirinha de concreto, né? Tem alguma possibilidade disso acontecer no Eixão? A gente chegou até a discutir isso, mas como você mesmo falou, por ser uma área tombada, né? Isso que a gente está falando aqui são as barreiras New Jersey, Isso, né? por favor. Então não é possível colocar ali por conta do tombamento. A gente, quando fez a reforma agora, no início do governo, em 2019, fizemos toda a restauração do Eixão, nós intensificamos aquelas... chamam de tartaruguinhas que colocam, sim, ao longo da pista, né, os sinalizadores, e colocaram, se você for à noite no Eixão, você vai ver que é o LED bem refletivo. Pista de aeroporto, secretário. Exatamente, com algumas delas sinalizadores para poder melhorar essa visualização, a segurança, né, dar um pouco mais de segurança ali no Eixão, mas a barreira New Jersey realmente a gente descartou. Agora são 8h48, a gente está conversando com o Walter Casimiro, ele que é secretário de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal. Secretário, eu queria perguntar sobre aquela lei que foi regulamentada pelo governador Ibanez Rocha no finalzinho do último ano, justamente sobre os estacionamentos rotativos aqui em Brasília, né? Seria ali, a gente interpretou dessa forma, como uma espécie de zona azul, aqui em Brasília. Em que pé que está isso? Vai acontecer, não vai? Como é que vai funcionar? Ainda tem mais detalhes para serem decididos, para que a gente possa entender e para que isso seja implementado? Outra polêmica antiga, né, secretário? Exatamente. Na verdade, ele é um projeto que a gente vê nos outros estados como Zona Azul, o governador batizou aqui como Zona Verde, mas é o estacionamento rotativo para poder você, né, vamos dizer assim, colocar o estacionamento para todos, né? Hoje as pessoas chegam, vêm a Brasília, deixam seu carro estacionado e passam o dia todo estacionado ali naquela vaga, fica quase que particular a vaga. Então, para poder democratizar o estacionamento, se coloca o estacionamento rotativo. Então, esse projeto está bem maduro. Aquela lei que foi publicada no finalzinho do ano, havia uma discussão no Tribunal de Contas colocando que quem teria que fazer essa regulamentação era o Detran, então era para poder passar, porque foi dado competência à Secretaria de Transporte e Mobilidade para poder desenhar todo o projeto, né? A gente já está em discussão com a Secretaria de Planejamento e de Fazenda para que os recursos que forem arrecadados com estacionamento rotativo sejam destinados ao transporte público, num fundo de transporte público, para poder ser um dos itens financiadores do transporte público. Projeto que a gente acredita que agora, no início do ano, voltando ao Tribunal de Contas, ele é colocado para ser aprovado. A área técnica do tribunal já aprovou todo o projeto, então a gente quer colocar ele em operação ainda esse ano. Então, vem esse recurso para a questão de financiamento do transporte público e, com isso, uma opção que o governador tem colocado para a gente é de que esse recurso venha a financiar parte da tarifa técnica para que onere menos ainda o usuário do transporte coletivo que precisa pagar sua passagem, e aí o governo entra com uma parte maior para poder diminuir esse custo para o usuário. Ô, secretário, nesse caso, os moradores, por exemplo, das asas sul e norte, eles cadastrariam seus veículos para que não tivessem que ser submetidos a qualquer tipo de taxa? Como é que seria? Exatamente. Dentro da quadra do morador, o morador vai cadastrar, né, no projeto está detalhado, até 3 veículos, para que não seja cobrado dele. Então, peraí, eu não tinha entendido dessa forma. Então, até dentro das quadras residenciais seria rotativo? Porque é o seguinte, por que a gente colocou dentro da quadra? Para proteger o morador. Nós temos as comerciais em toda a quadra e essa comercial vai ser cobrado. Na hora que eu começo a cobrar na quadra, o pessoal vai para dentro da residencial. Entendi. Se eu não coloco essa preservação para o morador, todo o usuário do comércio vai ocupar a vaga do morador e o morador vai ficar sem vaga. Então, nós, para preservar, para a gente preservar o morador, a gente colocou, ele vai cadastrar até 3 carros, lembrando que dentro da quadra não tem vaga para todo mundo, né? Se você contar o número de vagas dentro de uma quadra residencial da Asa Norte ou da Asa Sul, o número de vagas é menor do que o número de apartamentos.
mas a gente vai dar opção para o morador cadastrar até 3 carros para que ele não seja cobrado. E esse é justamente um dispositivo para poder evitar a fuga da área comercial para a área residencial. Entendi. E me permita, se é uma pergunta tão ignorante assim, secretário, como é que vai ser anotadinho, vai ser botando moeda e o tempo que eu vou ficar lá, igual no exterior? Como é que vai ser hoje isso? é tudo eletrônico, né? Tá. Tem um carro que passa com a câmera e faz a leitura das placas para poder ver se esse carro for cadastrado, ele não é cobrado. Se está numa área que é pago, tem o registro que você faz no celular mesmo e faz a cobrança. Isso em outras cidades já funciona desse jeito. Entendi. Né? Então, essa tecnologia não é nova e funciona muito bem. Entendi. Secretário, a gente falou de frota agora há pouco, são 8 horas e 53 minutos. Você que está chegando agora à nossa programação da Nova Brasil FM, nós estamos ao vivo aqui nos nossos estúdios com o Walter Casimiro, titular da pasta de Transporte e Mobilidade do DF, numa entrevista muito interessante, com muitas novidades aqui que interessam a você que está dirigindo agora e sintonizado em 97,5. A gente falou sobre a frota de ônibus, me recorda, 2.800 ônibus. 2.800 ônibus. Qual é a frota de carro que nós temos hoje em Brasília? Olha, nós temos 2 milhões de veículos aqui em Brasília. Então, e contando. 2/3 da população tem carros. Nós temos 3 milhões e 200 habitantes. Sim. E 2 milhões de veículos hoje aqui em Brasília. Isso com placas DF, sem contar com o que vem do entorno diariamente para o centro. Placas DF registradas aqui no Distrito Federal. Como é que vocês pensam, secretário? Você está há 4 anos no cargo já, essa questão que também é uma coisa antiga em Brasília, de cada vez mais carro, as concessionárias vendendo mais, querendo vender cada vez mais, e a gente vai aumentando as vias, vai chegar uma hora que não vai ter mais como aumentar a via para colocar carro. Veja bem, a gente como governo, a gente não é contra que a população tenha seu veículo, né? Claro. A gente sabe que, né, é importante que você tenha seu veículo para, em determinados momentos, você utilizar. O que a gente não recomenda é que você use diariamente para poder vir ao seu trabalho, use o transporte coletivo, que é muito mais, vamos dizer assim, questão de poluição, a questão de fluxo, de tráfego, é muito melhor para a cidade, para a população, que você use o transporte coletivo. Então, são políticas públicas que a gente está fazendo de ampliação da quantidade de ônibus, de aumento da capacidade do metrô, a implantação do estacionamento rotativo para poder você gerar um pouco mais de dificuldade para você vir de carro, porque você precisa usar o transporte coletivo. Então, por isso a gente tem que aumentar a frota, aumentar a disponibilidade do ônibus e do metrô. E quem for responsável por construir o estacionamento rotativo, ele é obrigado a construir estações e estacionamentos nas estações do BRT e do metrô, para que a pessoa deixe seu carro na estação do metrô e do BRT e venha no transporte coletivo. Quem usar esse transporte coletivo não paga o estacionamento nas estações do BRT e do metrô. Um incentivo aí. É um incentivo para poder usar, né, o transporte coletivo. Então, é o conjunto de políticas que a gente vai fazer, a criação das linhas exclusivas de ônibus com o BRT Norte, né, as linhas exclusivas que a gente está colocando ali no BRT Oeste, que vem de Taguatinga, a ligação da EPTG com o setor policial militar, EPIG, para facilitar o fluxo do transporte coletivo. E aí traz a atratividade do transporte coletivo para o usuário. Vai ter que ser, senão a gente vai ter que mudar aquela frase que a gente fala para todo turista e parente que vem de fora, que diz, aqui em Brasília não tem trânsito, né? Já está tendo nas Tesourinhas, nos horários de pico, já está tendo na W3 Norte, aqui no centro, no início da W3 Sul. Águas Claras nem se fala, né, Ariane? Não, é uma novela à parte. Águas Claras a gente tem que respirar fundo e ter paciência, viu? Agora são 8 horas e 56 minutos, a gente está quase caminhando para o final do nosso programa. Queria fazer só mais uma pergunta da minha parte, secretário, com relação a em que pé que ficou, então, a situação da gestão do transporte no entorno. Depois daquela situação do reajuste nas passagens, o pessoal reclamou, acabou que a gestão foi devolvida para a NTT e ficou decidido que a NTT sentaria, juntamente com o governo do DF, de Goiás, para, apesar de ser ela a responsável por essa gestão, para que
todo mundo pudesse pensar junto em formas de se melhorar esse transporte. Como é que está isso? Eu só queria fazer uma observação que aquele aumento do transporte do entorno, aquilo foi uma autorização da NTT. Tá. Né? O GDF, ele tinha um convênio de delegação de uma competência originária do governo federal. Então, no primeiro momento, em janeiro, a NTT fez uma portaria autorizando o aumento, porque isso é contratual. O GDF colocou alguns requisitos para que a gente pudesse colocar esse aumento em prática, né? E o Estado do Goiás questionou essa delegação para o DF, porque, por se tratar de um assunto que envolve 2 estados, Goiás entendia que não podia ter sido passado somente para o Distrito Federal. O GDF não quer confusão com o Estado de Goiás, então, justamente por isso, que devolveu essa competência para a NTT, para que fosse feito de uma outra maneira. Nós estamos em acordo com o Estado do Goiás e com a NTT para criar um consórcio multifederativo, tá, onde vai participar a União, o Estado do Goiás e o Distrito Federal, para poder fazer a gestão desse transporte. E como essa autorização tinha sido dada pela NTT e foi executada pelo DF, o Estado do Goiás não ficou de acordo com isso. Então, para que evite possíveis litígios ou discussões judiciais, né, em relação aos atos de gestão, a gente propôs a devolução da competência originária para a NTT, e quando se formar o consórcio, aí sim, o Distrito Federal está assim, bem tranquilo para poder ajudar, para poder fazer essa parceria, para poder melhorar o transporte do entorno, mas sem nenhum tipo de confusão ou discussão com o Estado do Goiás. Secretário, a gente está estourando o nosso tempo, mas não tem problema, é uma entrevista importante, a gente vai avançar só um pouquinho. Tenho mais uma pergunta a fazer para o senhor. Teria muitas mais perguntas, mas eu vou ficar em uma aqui, o senhor volta em outra oportunidade. Mas é sobre os semáforos. A gente também escuta muito em Brasília, né? Vamos pela W3 ou vamos fugir do semáforo? Vamos descer para o eixinho, descer para o eixão. A Brasília foi criada, né? Foi pensada para não ter os semáforos aqui nos eixinhos, as tesourinhas. Agora tem um outro nome, é o alicate, não é isso? Agulhinha. Agulhinha, isso, por favor, me corrija sempre, secretário. Mas a pergunta existem previsões de mais semáforos em Brasília, até em lugares onde a gente acha que eles jamais existiriam? Se a gente parar para pensar, o Lago Norte também, imagino eu, inicialmente foi pensado para não ter semáforo. Foi colocado relativamente recentemente ali em frente ao Iguatemi para facilitar quem faz aquele primeiro retorno para pegar o centro de atividades. Como é que vocês fazem esses estudos, essa avaliação de semáforos? O semáforo, infelizmente, é um dispositivo para poder regular fluxo quando você tem um aumento, né, do que estava inicialmente previsto, porque se você já tivesse a dimensão de um fluxo muito grande, de um cruzamento, você faria um viaduto, né, para poder evitar essa interseção em nível em uma via muito movimentada. E por isso que a gente fica correndo atrás fazendo viaduto. O governador encheu a cidade aqui de obra fazendo viadutos, porque nós temos muitas interseções. A cidade vai crescendo e os órgãos de trânsito, o DETRAN e o DR, fazem um estudo para poder identificar o movimento e as rotas dos veículos, para poder identificar cabe ou não um semáforo. A gente sabe que o semáforo ele acaba criando, né, um problema para a cidade, porque você tem, mesmo quando você não tem veículos num cruzamento, quem está com o semáforo vermelho tem que parar para poder respeitar como regra de trânsito e para poder evitar futuros acidentes. Mas a gente também não gosta do semáforo, mas à medida que vai crescendo o fluxo, a gente precisa colocar em determinados pontos e falar assim, vai ter mais semáforos? Claro, semáforo no eixinho? Não, né, secretário? Provavelmente no eixinho não, porque você tem interseções em desnível, né, que a gente chama. Então você tem um viaduto, né, a tesourinha é justamente um viaduto onde você consegue passar em desnível. Quando você tem cruzamentos em nível, necessariamente você precisa fazer o estudo para poder ver se é necessário ou não colocar o semáforo, dependendo do fluxo de veículos. Agora são 9 horas e 1 minuto. A gente está aqui com uma participação pelo YouTube, Asta Ruth Lira, dizendo o seguinte: espero que estejam pensando também nos portadores de necessidades especiais, porque esses que têm carro muitas vezes dependem deles.
Porque a gente fala em privatização, mas o portador muitas vezes precisa parar muito perto dos locais em que vai. Imagino que seja também um ponto, obviamente, analisado por vocês. Inclusive, quando a gente fala de fazer a concessão dos estacionamentos públicos, vai ser uma obrigação da empresa que fizer essa gestão de repintar, readequar as calçadas, fazendo acessibilidade para os estacionamentos, remarcando as vagas para deficientes, para idosos, que continua com toda a priorização, tá? Não deixa de existir essa priorização para, né, as pessoas que têm necessidades, né, que são deficientes ou que são mais idosos, que precisa ter suas vagas garantidas nos estacionamentos. Ótimo. Secretário, a gente não pode finalizar também. Vamos acabar, pessoal. Mas eu não posso finalizar sem te perguntar dos ciclistas também. São muitos ciclistas que nos escutam, que são ouvintes da Nova Brasil FM, que se locomovem aqui em Brasília de bicicleta. Como que está a questão das ciclovias em novas ciclofaixas, em novas vias aqui do DF? Olha, nós temos 130 quilômetros de projeto para poder ser implantado e a gente está com a previsão de publicar esses editais agora em fevereiro, né? O DR também e a Nova Cap tem outros projetos de ciclovia, alguns no Pistão Sul, em algumas regiões administrativas, em execução. Então, a gente hoje é a segunda malha cicloviária do país, a gente só perde para São Paulo. E o governador já colocou, a gente precisa ser a primeira, a gente quer dar essa priorização para o ciclista. Você falou de semáforo, se a gente coloca semáforo novo, a gente implantou um agora na Avenida das Nações, ali perto da PGR, justamente para o ciclista, porque tem um cruzamento de uma ciclovia que vai ali para o setor de clubes, para a Terceira Ponte, com a ciclovia da Esplanada, um semáforo de botoeira, que é para poder auxiliar o ciclista. Então a gente está sempre olhando essa questão e nossa meta é aumentar e fazer a interligação das ciclovias existentes aqui no Distrito Federal. Legal, 9h04, a gente encerra então agora a entrevista com o secretário Walter Casimiro, de Transporte e Mobilidade. Secretário, desejando ao senhor uma ótima continuidade da sua gestão, um bom trabalho à frente da pasta que é tão importante para a nossa população de Brasília. E eu vou dizer ao senhor que eu disse a todos os secretários, nós vamos contribuir cobrando e fiscalizando, que é o nosso papel de imprensa. Eu agradeço aqui o convite e me coloco à disposição para quando for preciso e quando puder vir aqui para poder dar explicações, falar com a comunidade, com os nossos ouvintes aí da Nova Brasil FM, tá? Para poder dar essa transparência na gestão e esse feedback do que a gente está pensando, do que a gente está fazendo. Sem dúvidas. Muito obrigada.